Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã. Vamos orar. Temos um desafio grande no dia de hoje, falar sobre os capítulos 7 e 8 de Apocalipse. Então, o desafio é maior do que pregar apenas um capítulo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta manhã, por mais um dia de vida, pelo seu cuidado, pelo seu amor, por tua proteção e provisão sobre nossas vidas, Pai. Mais uma vez revela, Pai, a tua palavra aos nossos corações, nos dá o conhecimento para que possamos, Deus, avançar naquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas e estarmos fortalecidos diante de todas as investidas de Satanás nesses últimos dias, ó Pai, nos tempos finais que estão estabelecidos na tua palavra, Pai. Dai-nos, ó Pai, o discernimento para não titubear naquilo que temos que fazer, ao mesmo tempo a segurança e o conforto no nosso coração de saber que o Senhor, ó Pai, vencerá e a sua igreja fiel também vencerá junto com o Senhor. Assim nós oramos. E nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu começo a aula de hoje relembrando aquilo que já comentamos em aulas anteriores, né? Ou seja, o dragão é Satanás, a besta do mar, o anticristo, a besta da terra, o falso profeta, a grande meretriz, o sistema político, econômico, religioso, né? Corrompido para a ação do engano, para a ação do mal. O candeeiro e a estrela que representam a igreja, os 24 anciãos, né, o povo fiel de Deus, contemplando a igreja do passado, do Antigo Testamento, e a igreja do Novo Testamento, e os 4 seres viventes, né, os seres angelicais querubins. Na semana passada falamos sobre os 6 selos, né? Então falamos sobre a abertura de selos que vão ditar, né, o ritmo da história, né, desde a primeira vinda de Jesus, né? Ou quando ele foi, melhor dizendo, né? Quando ele subiu aos céus, e a segunda vinda de Cristo. Esse é o período compreendido, né, na era da igreja, a era da graça, o reino milenar, segundo a visão amilenista. Então, nesses 6 selos, né, aberto o primeiro selo, e lá aparece o cavalo branco com seu cavaleiro, e ali falamos sobre três, né, potenciais candidatos a esse título de cavaleiro branco, né, e chegamos a uma conclusão de que seria Jesus Cristo, né? O segundo selo, vermelho, representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos. O terceiro selo, preto, fome. O quarto, amarelo, a morte. O quinto selo, o clamor das almas dos que já morreram pela fé, né, ou seja, o clamor dos mártires que foram levantados ao longo da história da igreja. E o sexto selo, ele introduz, né, o dia do juízo final, né? Então, a leitura que fizemos do capítulo 6 contemplam 6 selos, né? O 7º selo ainda está para ser aberto. Então vamos lá. Avançamos para o capítulo número 7, né? E pegando apenas os primeiros 8 versículos nesse primeiro momento. Os 144 mil selados de Israel. Esse é o subtítulo que está, né, na Bíblia e que vamos trabalhar a partir desse momento. Bem, depois disto, ou seja, isso aqui é o que está na palavra de Deus, tá? Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado para fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Senhor, os servos do nosso Deus, até selarmos na fronte, né? O selo. Então, ouvi, não é vi, aqui não é vi ainda, ouvi o número dos que foram selados,
que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, outros 12. Simeão, 12. Levi, 12. Issacar, 12. Zebulon, 12. José, 12. E Benjamim foram selados também 12.000, né? Então chama a atenção, né? Vocês perceberam alguma coisa diferente aqui, nessas 12 tribos? Perceberam? Ou não? Perceberam ou não? Hã? Então tá bom. Como é que é? Então tá bom. Então vocês já perceberam algumas coisas que eu vou colocar, né, ali mais à frente, né? Então um falou sobre ordem e a outra falou sobre a questão de não estar incluso uma das tribos, né? E consequentemente aparecem duas que não deveriam estar ali presentes e que sobretudo destaquei ali em amarelo para chamar a atenção de vocês, né? Essas duas não deveriam estar ali, né? Afinal de contas, José é o pai de quem? Manassés, que está aqui, e Efraim, que está faltando. Então, além de Dan, está faltando também Manassés. Vamos lá. Esse capítulo é a mesma cena do capítulo 6, ou seja, aquele capítulo que fala sobre os 6 selos, mas numa outra perspectiva. O capítulo 7 vem depois do capítulo 6, na ordem das visões de João, mas não parece ser a sequência da ordem dos eventos que efetivamente estão acontecendo. Lá, os 4 cavalos, ou seja, lá no capítulo 6, aparecem os 4 cavalos. Aqui, no capítulo 7, os 4 ventos. Lá, os cavalos trazem o juízo. Aqui, os ventos do juízo estão prontos para começar a sua missão destrutiva. O fato de serem 4 anjos nos 4 cantos da terra a segurar os 4 ventos da terra indica que o juízo vai desabar, ou o juízo que vai desabar, ele é universal. Ele pega norte, sul, leste e oeste, universal. Ninguém escapa. O controle divino sobre os cavaleiros, os ventos, entretanto, asseguram que a igreja será selada e ficará segura antes que os cavaleiros avancem. A destruição desabará sobre o mundo, mas a igreja foi feita indestrutível, né? Então, a igreja não estará livre da grande tribulação, mas Deus livrará ela na grande tribulação. Deus faz distinção, né? O verso número 2 deixa claro que Deus faz distinção entre aqueles que são seus e os ímpios. A palavra de Deus nos mostra que a destruição, ela não pode dar a sua largada, né, antes dos remidos serem selados. Os selados não precisam temer o juízo. O castigo que deveria cair sobre nós, ele caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. O selo de Deus, né, é uma marca espiritual. Então, a gente está falando sobre selo, né, não vamos confundir os selos do capítulo 6 com os selados de Deus, né? São duas coisas distintas. E esse selo representa uma marca espiritual. Vamos lembrar que o livro que estamos estudando é um livro extremamente simbólico, né? E esse selo de Deus, ele é oposto direto à marca da besta, né? Que vai identificar as pessoas como seguidoras de Satanás, né? Então, é o contraponto da marca da besta. E esse selo, ele tem 3 significados, né? Ele tem o significado de proteção, de propriedade e de genuinidade. Genuinidade, isso mesmo. Então, é mais ou menos como
a gente pega, né, uma geleia, né, e tem um selo, e esse selo representa exatamente essas três mesmas coisas, né? Ou seja, um selo de proteção, ninguém pode violar o que está selado, né? Então, nós estamos falando, falei da geleia, mas nós estamos falando de nós, né? Então, ninguém pode violar o que está selado. Fala sobre propriedade, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Na antiguidade, escravos podiam ser selados por seu proprietário, e essa marca era inscrita neles. Então, quem violava esse escravo atacava o seu dono. O selo nos dá a garantia que somos propriedade exclusiva de Deus. E o selo também significa genuinidade, porque o que está selado não pode ser adulterado, né? Então, uma boa comparação é a geleia, né? O pote, um dos exemplos, né? Falo isso porque ontem nós estávamos aqui no café da manhã com um pote de geleia de pimenta, né? Então tinha um selo, e esse selo, ele também tem esses mesmos três significados. Do ponto de vista do céu, ou seja, do ponto de vista de Deus, né? Os selados, eles têm um número exato. O número é visto e também ouvido. Deus conhece os que lhe pertencem, né? Esse número que a gente leu como 144 mil, ele obviamente que é um número metafórico, né? Ele é mais um símbolo do que propriamente dito uma estatística, um número exato para se levantar nos céus. Ele representa a cifra completa, aí sim. O significado desses 144 mil é a representação de uma cifra completa e perfeita dos crentes em Cristo, né? E não o Israel literal, ou seja, não unicamente as 12 tribos, mas o Israel verdadeiro, o Israel espiritual, a igreja. Não necessária, ou seja, não o Israel literal, porque, como vocês leram comigo, né, foram ali elencadas tribos de Israel. Então, por isso que eu estou deixando claro que não estamos falando de um Israel literal, mas sim de um Israel espiritual. Toda a igreja de Cristo é selada e ela está segura. Então, vamos lá. A interpretação, eu não vou me estender com muitos exemplos, mas apenas chamar a atenção de dois. Na visão dos testemunhas de Jeová, eles entendem que a igreja que vai morar no céu limita-se apenas a este número. Todas as demais criaturas que receberão a vida eterna terão parte na igreja, mas elas viverão na terra e sob o domínio de Jesus e a sua igreja nos céus. A igreja que vai reinar com Cristo Jesus, né? Então essa é a visão dos testemunhas de Jeová. A visão dos dispensacionalistas, ou seja, aquela visão dos pré-milenistas, pré-tribulacionistas, né? Ou dispensacionalista, eles entendem que esses 144 mil se referem aos judeus que se converterão depois do arrebatamento, na vinda secreta de Cristo, né? E antes do milênio, e judeus esses que viverão na Palestina. Então fala exclusivamente de um povo e de um lugar, de judeus na Palestina, no período da grande tribulação, e serão poupados dos juízos que virão sobre o anticristo. Esses judeus aguardarão Jesus em sua segunda vida, quando destruirá o anticristo e ele implementará o reino milenar. Então, na visão, né, pré-milenista, pré-tribulacionista, o reino milenar, ele ainda não está implantado, diferentemente do amilenismo, que entende que a era da igreja corre em paralelo com o reino milenar e que o reino de Cristo já está estabelecido nos céus. Então, vamos lá, falamos sobre duas interpretações, né? E agora a interpretação amilenista, que é também a mesma da pré-milenista histórica, tá? Então, esse número é simbólico, já havia falado isso, mas vamos lá. Primeiro, o número 3
que significa a Trindade, né, é multiplicado por 4, que indica a inteira criação. Porque os selados virão do norte, do sul, do leste e do oeste. Ou seja, a Trindade estará operando no universo, de norte a sul, de leste a oeste. Então a Trindade estará operando no universo, né? Então chegamos ao número 12. Assim temos a antiga dispensação, 12 patriarcas, representando as 12 tribos, e a nova dispensação, os 12 apóstolos. E para ter uma ideia completa da igreja, ou seja, a antiga e a nova dispensações, temos que multiplicar 12 por 12 e isso nos dá o número 144. Mas ainda não chegamos aos 144 mil. Mas antes de chegar aos 144 mil, eu quero apenas com a palavra de Deus, né, reforçar este número 144, para vocês entenderem de que estamos falando do passado e da nova aliança. Vamos lá. A Nova Jerusalém, né? E aí talvez seja algo novo para vocês. A Nova Jerusalém, e aí, isso não é novo, é a cidade eterna, né? Santa, o lar da noiva do Cordeiro. Mas também, bem como a própria noiva, de modo que não podemos estabelecer uma distinção entre os redimidos, os habitantes da cidade e a própria cidade em si. Então, a Nova Jerusalém, né, assim como a igreja ela é o espaço físico e, ao mesmo tempo, o templo e representa cada um de nós. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que a Nova Jerusalém, ela representa uma cidade e, ao mesmo tempo, representa a sua igreja. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Então, dito isso, a Nova Jerusalém, e aí isso está amparado pela palavra de Deus, aqui estão os versículos, a Nova Jerusalém ela tem 12 portas, com o nome das 12 tribos. Então, a antiga dispensação, o Antigo Testamento. E a palavra de Deus vai dizer também que a Nova Jerusalém tem 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos, né? Então, representando a nova dispensação, o Novo Testamento, a nova aliança, né? Lemos também que a altura do muro é 144 côvados, né? Então, vejam que o número 144, né, ele contempla, é o que está buscando mostrar, né, numa linguagem simbólica, né, que representa a junção do passado e do presente. Ou melhor, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Com o objetivo de acentuar o fato de que 144 mil significa não uma pequena parte da igreja, mas sim toda a igreja, 144, que já deixamos para trás, é multiplicado por 1000. E 1000, até ontem, era, né, fatorando o número 1000, 10 vezes 10 vezes 10, que indica um cubo perfeito, né? Um cubo, qual é a propriedade de um cubo? Os lados são iguais. Então, 10 vezes 10 vezes 10 representa um cubo perfeito, ou seja, a inteireza reduplicada, né? Reforçando algo que está ali posto. E de acordo com Apocalipse capítulo 21, verso 16, a cidade é um cubo perfeito, né? Os 144 mil selados das 12 tribos de Israel simbolizam o Israel espiritual, a igreja de Deus na terra, né? Então, eu apenas reforcei que, além de ser um número simbólico, né, já tinha dito em outra lâmina de que o Israel representado não era apenas o literal, mas sim o espiritual, que envolve toda a igreja. Vamos lá. Esse número não pode se aplicar às tribos de Israel, ou seja, eu estou agora apresentando um segundo argumento, né? Não pode se limitar apenas às tribos de Israel. Quando o Evangelho, melhor, quando o Apocalipse ele foi escrito, né, havia isso aqui, ó. As 10 tribos de Israel já haviam desaparecido no cativeiro assírio.
né? As primeiras tribos a caírem por conta da desobediência e da idolatria foram as tribos do norte de Israel. E as duas tribos do sul, Benjamim e Judá, elas haviam perdido a sua identidade, a sua existência nacional, quando Jerusalém caiu em 70 depois de Cristo, diante do Império Romano, né? Então, lembrando que Apocalipse foi escrito mais ou menos em 95 depois de Cristo, né? Então, com essa tomada do Império Romano, com a destruição da cidade, começa, já falamos isso no passado, sobre a história do povo de Israel, em uma aula, né, anterior, falamos sobre a questão de um movimento chamado diáspora, né, que foi exatamente a dispersão dos judeus pelo mundo, né? Então ele começa de uma forma bem acentuada exatamente aqui. E o movimento de regresso, né, o movimento oposto, né, em que os judeus eles retornam para a sua terra, acontece sobretudo a partir da metade do século XIX. Tá? Mas apenas um detalhe, isso aqui é apenas um detalhe para poder lembrar termos que já falamos no passado. Se o símbolo significa Israel segundo a carne, por que foram omitidas as tribos de Efraim e de Dan, né? E colocadas em seu lugar Levi, que não era uma tribo a ser enunciada, porque ela tinha sido separada para o sacerdócio, e foi incluído também José, que foi pai de Manassés e Efraim, e que se tornaram duas tribos dentre as 12. Né? Nenhuma explicação é dada, mas a história do Antigo Testamento sugere um possível motivo. De todas as tribos, Dan e Efraim foram as duas tribos mais ligadas à idolatria. E isso pode ser uma maneira de mostrar que Deus expulsaria qualquer tribo manchada com o pecado, especialmente com o pecado da idolatria, né? E lembrar aos irmãos que ídolos significa o quê? O quê? Não entendi. Nada, exatamente. Significa nada. A ordem das tribos foi trocada, o irmão Márcio falou, e não temos nenhuma lista das tribos semelhantes a esta em toda a Bíblia, né? Essa lista ela não segue a ordem do nascimento dos patriarcas, ela também não se apresenta segundo as 4 mães dos filhos de Jacó, e também não representa a sequência de mobilização dos exércitos das tribos quando eles partiram do Sinai para a conquista da terra prometida. Eu deixei ali os versículos para que isso fique claro para vocês posteriormente. Segundo Apocalipse capítulo 14, verso 3 e 4, os 144 mil foram comprados por Deus entre aqueles que estavam na terra e não apenas num buraco, num espaço, a nação judaica somente. Assim, João queria dizer que as 12 tribos de Israel, mais uma vez, estou chegando à conclusão do que apontei no primeiro item. Não representa o Israel literal, mas sim o Israel espiritual, o Israel verdadeiro, a igreja de Deus, do Senhor. E um comentário que eu faço, né, importante. O verdadeiro judeu não é descendente físico de Abraão, mas sim o descendente espiritual. Quem fala isso é a própria palavra. Romanos 2, 28 e 29 diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é a circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, o verdadeiro judeu, ele é um descendente
espiritual. Tá? Então, isso reforça o que está sendo dito até aqui. Então, vamos avançar na leitura de mais versículos do capítulo 7. E agora sobre a visão dos glorificados, né? Depois destas coisas, vi. Eu chamei a atenção de vocês lá num outro versículo, que estava escrito o quê? Ouvi. Aqui é vi. E eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Eu vi uma grande multidão que não se podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, né? E esse palmas pode parecer estranho, né? Com palmas nas mãos, né? Palmas nas mãos. Palmas nas mãos. É isso que vocês pensaram quando leram? Palmas. Ah, então tá bom. Então eu podia ter até tirado esse comentário que eu fiz ali, porque foi inútil, né? Inútil. Então, as palmas representam exatamente folha das palmeiras. E elas simbolizam vitória e paz, né? Mas pode parecer, para quem está lendo descuidadamente, palmas nas mãos. Nossa, que coisa estranha, né? Então vamos continuar. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quais são as características da igreja glorificada, né? É uma igreja inumerável, como o próprio autor ali escreve, vi algo muito grande, então algo inumerável, algo não quantificado. Uma igreja universal, que inclui os selados judeus, gentios, de quê? De todas as culturas, línguas, povos, nações, né? Uma igreja honrada, que como nós próprios lemos no versículo 9, ela está onde? Diante do trono. E isso significa o quê? Companheirismo com o Cordeiro, servi-lo e participar em sua honra, né? Mais do que isso, a igreja glorificada é pura, né? As suas vestes apontam para a absoluta pureza da igreja. Não há algo contaminado no céu. Ela é uma igreja vencedora. A igreja selada por Deus, protegida por Ele, venceu e chegou à pátria no céu, né? Mais do que isso, a igreja glorificada, ela tributa a Deus a sua salvação. Depois do símbolo da vitória, segue-se o grito de vitória. A salvação não é mérito, nem fruto das obras, nem do que a igreja faz, mas a salvação, ela é dom de Deus. Me lembro que a irmã Solange, numa aula, perguntou se a salvação era dom, né, de Deus, né? E não confundamos com aquilo que inclusive foi dado no encontro de guerreiros, né? Uma pegadinha, né, que o irmão Alessandro buscou ali fazer, talvez para acordar os irmãos, né? Perguntando se o arrependimento era um dom, né? E aí aquela coisa esquisita, estranha, dom. E a gente, quando pensa em dom, né, antes de Dom Juan, a gente pensa no dom dos espíritos, né? Mas dom também é presente, né? Presente. Então, a salvação é presente de Deus, né? E a última característica dessa igreja glorificada é que ela se une às vozes angelicais para exaltar a Deus, né? Então vamos lá, fechando o capítulo número 7. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse:
são estes os que vêm da grande tribulação. Então, vejam aqui que existe uma limitação temporal e espacial dentro destes versículos. Temporal e espacial. São os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Continua dizendo: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, é claro observar que o que estamos lendo já foi algo que escutamos em versículos de capítulos anteriores, Mas vamos lá. A procedência, a identidade e a missão eterna da igreja glorificada, Qual é a procedência da igreja? Então, por isso que eu falei, esses versículos, eles apontam para um contexto, e esse contexto, ele limita o tempo e o espaço, Então, qual é a procedência da igreja nesse tempo limitado e nesse espaço limitado? Os crentes em todos os lugares, em todas as épocas, enfrentaram tribulações. Mas os crentes que viverem nesse tempo do fim, enfrentarão não apenas o começo das dores, mas também a grande tribulação. Então, esses versículos apontam de maneira clara para nós de que durante a grande tribulação, ainda haverá uma igreja, parte da igreja que estará subindo aos céus, Uma igreja que ainda estará sendo salva no meio da grande tribulação. A grande tribulação representa o período da grande apostasia. Já falamos isso, quando estudamos 2 Tessalonicenses. Então, a grande tribulação, ela representa o período da grande apostasia e da manifestação do homem da iniquidade. Então, esses são dois grandes sinais importantes para o início da tribulação e, consequentemente, da grande tribulação. Lembrando que esse é um momento que não se compara a nada do que já vivemos. O anticristo, com A maiúsculo, não é similar aos anticristos que já estiveram ao longo da história. A apostasia, com A maiúsculo, também da mesma forma, ela não se compara àquilo que foi já vivido ao longo da história. Todos os textos que tratam da segunda vinda de Cristo mostram que a igreja não será arrebatada secretamente, como os pré-milenistas, pré-tribulacionistas entendem, antes da grande tribulação. E como eu já disse, ela será poupada na tribulação e não da tribulação. Qual é a identidade dessa igreja? Os gemidos são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A base da salvação, de maneira alguma, está no mérito humano, não é pelas obras. Então, tanto esta igreja da grande tribulação, quanto todas as demais fases da história da humanidade, elas estão contidas aqui neste tópico. A identidade da igreja está associada não ao mérito, não à religiosidade humana, nos predicados morais, no conhecimento doutrinário. A base da salvação, ela está, sim, na apropriação da redenção pelo sangue do Cordeiro. E qual é a missão eterna da igreja? Ou seja, o que eternamente nós estaremos fazendo ou vivendo? Então, adorando, penso que não há dúvida quanto a isso, em comunhão, em uma íntima comunhão, uma contínua e íntima comunhão com Deus,
O sexto selo, ele trouxe a visão do dia do juízo final. Aqui, porém, a cena é totalmente diferente. A igreja está numa nova realidade, cheia de paz. O próprio Deus habitará com a igreja. Então, isso mostra a questão da comunhão com Deus. A ausência completa de sofrimento, né? A palavra de Deus deixa claro, não haverá fome, sede, né? E calor não existem mais. Isso está de acordo com o que nós lemos. Mais ainda, presença completa da plenitude de vida. João, ele lista 3 afirmações positivas. O cordeiro as apacentará, o cordeiro as guiará às fontes da água viva que representam Deus, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Gozam a felicidade mais perfeita. Então, dentro da missão eterna da igreja, podemos dizer, né, que a presença completa da plenitude de vida estará conosco. E assim, nós entramos no capítulo 8 do livro de Apocalipse, né? Nós tínhamos parado no capítulo 6, no selo número 6, né? E agora o 7º selo vai se abrir. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Houve um interlúdio no céu durante meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, né? Sobre o altar, incensário, orações, altar, trono. Guardem isso. Incensário, o depositário das orações, altar, onde chegam, e trono, aonde são entregues. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar, o mesmo incensário que reteve, ou que aglutinava as orações, é o mesmo que se encheu do fogo do altar, e ele foi atirado sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar, né? Então ainda não tocaram, estamos ainda falando sobre o interlúdio, né, o período de silêncio. E agora sim, a gente chega na primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra, então não foi toda a terra, então a misericórdia de Deus ainda estava presente, das árvores e também toda a erva verde, né? Então a justiça de Deus junto com a misericórdia estão presentes. A segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta, e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, mais uma vez, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, então não foi 100%. E morreu a 1/3 parte, não 100%, da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Então, mais uma vez, o juízo e a misericórdia estavam presentes. A terceira trombeta, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios, não 100%, e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da igreja, Absinto. E a 1/3 parte das águas, não toda, se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram, não todos, por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Justiça e misericórdia
ainda presentes. Quarta trombeta, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte, não 100%, do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles, não todo, escurecesse e na sua terça parte, não todos, não brilhasse todo dia como também à noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. O ai para a quinta trombeta, para a sexta, para a sétima trombeta. Então vamos lá. Considerações gerais. Até aqui nós vemos duas sessões, né? A primeira contemplando os 7 candeeiros, né? Os primeiros 3 capítulos, e a segunda sessão, né? Os 7 selos, que foi o estudo compreendido dos capítulos 4 a 7. Não há, já falei isso mais de uma vez, não há sucessão cronológica. Esse livro tem 7 sessões paralelas. Esta foi a primeira sessão, esta é a segunda. Entramos na terceira sessão paralela e não cronológica. Todas as sessões trazendo uma abordagem que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Então, ao encerrar o capítulo 7, entramos no capítulo 8, que começa a trabalhar as mesmas coisas que foram trabalhadas entre os capítulos 1 a 3 e de 4 a 7. Embora paralelas, elas também são progressivas. Então foi algo que nós falamos lá nas aulas de escatologia, né, que não entendemos como algo cronológico, mas sim paralelo e progressivo, né, o avanço da história. À medida que avançamos para o fim, as cenas vão ficando o quê? Cada vez mais evidentes, mais claras. E as trombetas falam ainda de um juízo parcial. Vocês viram que em todos os momentos eu fui dizendo que a justiça com a misericórdia estavam presentes. Então ainda não é um juízo final, o juízo total, mas sim um juízo parcial. Aí sim, desculpa, as taças que vamos falar em outra aula, essas sim representam, né, o juízo final. Se vocês não atinaram até o presente momento, eu coloquei isso para chamar a atenção de vocês. Os selos falam do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo. Já as trombetas falam do sofrimento do mundo decorrente do quê? Das orações dos santos. Mais ainda, falando diferente, é a mesma coisa. Os selos mostram o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando particular atenção ao que a igreja terá de sofrer. Já as trombetas, começando no mesmo ponto, descrevem o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando ênfase ao quê? Ao sofrimento que o mundo irá sofrer como expressão das orações dos santos, como advertência de Deus. As trombetas, elas não são sucessivas dos selos, mas elas são paralelas aos selos. Isso quer dizer que, embora o mundo persiga a igreja ora e Deus envia o seu juízo sobre os ímpios, trazendo o seu alerta ao pecador. Tá? Então, não são sucessivas aos selos, mas sim acontece paralelamente. Tanto os selos como as trombetas são interrompidos por um interlúdio, por um silêncio. Vamos lá. Antes das trombetas tocarem, houve silêncio e súplicas no céu, né?
Então agora vamos discorrer em cima do que nós lemos. O silêncio no céu ele pode representar duas verdades. O céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. Então as orações dos santos estão a ponto de serem elevadas para Deus. As necessidades dos santos significam muito mais para Deus do que todas as músicas do céu. Então a música celestial ela silencia para que o clamor dos santos chegue ao trono de Deus. O incensário coleta, o altar leva ao trono de Deus. E a segunda verdade a respeito disso é que o céu fica em silêncio como atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus ao mundo. Antes desse tempo havia apenas regozijo e música no céu. Houve a celebração da igreja, dos querubins, dos anjos, de todo o universo. Agora toda a música cessa. Os exércitos celestiais, vendo os julgamentos de Deus que desabarão sobre o mundo, ficam em silêncio. É o silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir. As orações dos santos sobem aos céus, Então, orar não é apenas um exercício, como eu escrevi aqui, meditativo. As nossas orações, elas sobem à presença de Deus. Quando oramos, unimos-nos a Deus no seu governo moral ao mundo. Assim como o juízo de Deus veio ao Egito, como resposta ao clamor do povo de Israel, assim também, em resposta ao clamor dos justos, Deus envia o juízo aos ímpios. Um paralelo que eu faço na história do Antigo Testamento com o Novo Testamento. As orações dos santos provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. O mesmo incensário, olha lá, disse isso, estou agora reforçando. O mesmo incensário que leva as orações é o incensário que agora derrama o juízo. O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar causa destruição sobre a face da terra. As orações dos santos desatam a vingança de Deus, o julgamento de Deus sobre os ímpios. E falamos, a palavra de Deus falou sobre trovões, vozes, relâmpagos, terremoto, e isso são sinais de advertência do julgamento de Deus que se aproxima. O mundo que perseguiu e oprimiu a igreja agora está sendo alvo do juízo divino em resposta a quê? Às orações dos santos. Quem é inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus, Quem toca na igreja, toca na menina dos olhos de Deus e não ficará impune. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, apenas lembrando um versículo que se aplica para o futuro e se aplica no presente, obviamente. As orações dos santos provam que o altar e o trono estão muito próximos. O altar de Deus e o trono de Deus, eles estão muito próximos. As orações que sobem do altar chegam ao trono. Quando oramos, estamos nos unindo ao que está assentado ao trono. E aqui eu coloquei 3 importantes sentenças, que se forem lidas rapidamente, não entenderão nada. Primeira grande verdade: altar, lá no céu, altar e trono trabalham juntos. Então isso os versículos deixam claro para nós.
A segunda grande verdade é que nós somos cooperadores de Deus na medida em que oramos. Por quê? Porque quando nós oramos, nós estamos aonde? Na terra. A nossa oração vai para um incensário. Esse incensário, ele é apresentado no altar. E o altar é levado ao trono. Então, vejam a ligação das nossas orações com o trono. E a terceira importante verdade, não mais nesta esfera celestial, mas numa esfera conjunta entre o céu e a terra. Nós não podemos afastar o altar do trono. Não podemos afastar o altar do trono. 3 grandes verdades, estabelecidas nesse versículo. As orações são de todos os santos e não apenas dos mártires, Isso é uma forte evidência de que o Apocalipse está se preocupando com o destino de toda a igreja e não apenas de um grupo especial, As trombetas se preparam para tocar, verso 6. As trombetas são divididas em 2 grupos: catástrofes naturais e sofrimentos impostos diretamente aos homens. As primeiras 4 trombetas falam de catástrofes naturais que atingem a terra, o mar, os rios e os astros. Já as últimas 3 falam de sofrimentos impostos diretamente aos homens, que vão trazer uma angústia espiritual profunda. E essas trombetas indicam uma série de calamidades que ocorrem muitas vezes durante toda a atual dispensação. As trombetas, como eu já disse, elas têm o propósito também de advertir os homens e chamá-los ao arrependimento. Antes de Deus derramar o seu completo juízo sobre a terra, ele oferece uma oportunidade de arrependimento aos homens, como é no dia de hoje. As trombetas são semelhantes às pragas enviadas no Egito. As pragas no Egito foram a manifestação do juízo de Deus, em resposta ao quê? Ao clamor do seu povo, oprimido no cativeiro. Assim também, as trombetas anunciam os juízos de Deus sobre os habitantes da terra em resposta às orações dos santos. A primeira trombeta se relaciona com a 7ª praga. A segunda trombeta se relaciona com a primeira praga. A terceira trombeta, no sentido inverso, fala das águas amargas. E a 4ª trombeta relaciona-se à 9ª praga. Então vamos lá. Falar sobre as trombetas começam a tocar. Então a primeira trombeta, há uma tempestade. Então eu estou apenas reproduzindo. Há uma tempestade de granizo, fogo e sangue que atinge a terra. E ela é semelhante à 7ª praga do Egito, com uma chuva de pedra com fogo. Porém, é acrescentado sangue, o que acentua o seu caráter destrutivo. Nessa forma simbólica, Apocalipse mostra que as calamidades, tais como os terremotos, vulcões, inundações, estão sob a mão poderosa de Deus e são parte do seu método de castigar o pecado e não de anunciar ao mundo que ele não pode perseguir o seu povo impunemente. Nada acontece sem a permissão de Deus. A destruição ainda é parcial, é apenas o prelúdio do fim. Ainda há chance de arrependimento. Já a segunda trombeta, ela fala das espantosas calamidades marítimas, bem como de todos os desastres que acontecem no mar. Esse juízo é mais severo que o primeiro, pois não há dano somente na natureza, mas também danos materiais e por inferência de pessoas que viajavam
nessas embarcações. A ira de Deus queimará todas as seguranças desse mundo. A pesca e a navegação, elas são submetidas a uma tragédia. São desastres ecológicos e econômicos em proporções gigantescas. Ainda sobre a segunda trombeta, e o último slide da segunda trombeta, é semelhante à primeira praga no Egito, quando as águas do Nilo se transformaram em sangue e os peixes morreram. Mais uma vez, o juízo é limitado, não é total. Deus ainda aguarda o arrependimento. Já a terceira trombeta, a água doce é transformada em água amargosa, né? É o processo inverso daquilo que aconteceu em Mara, né? Em Mara, as águas eram amargosas, né? A maldição se tornou bênção. E aqui a bênção se torna maldição, é o processo inverso, né? Estima-se que o maior problema do século XXI não será de energia nem de petróleo, mas de água potável. Os recursos naturais estarão entrando em colapso, né? Eu não sei se por acaso também existem pessoas que, além de estocarem grãos, vão estar estocando também água, né? Não sei, né? Pragas têm visitado o mundo, doenças têm provindo de rios e fontes poluídas, e inundações têm ocorrido, né? Estamos aqui falando sobre isso. Pessoas têm sido destruídas nesses castigos divinos, que são a vara da ira de Deus contra um mundo que tem sido hostil à sua igreja, né? Começando lá no Império Romano. Os perseguidores ímpios não encontrarão em nenhuma parte do universo verdadeiro descanso, nem tampouco gozo permanente. Não somente a terra e o mar, mas também as fontes e os rios, durante essa época, estarão contra essas pessoas malignas, né? Os desastres naturais são trombetas de Deus, chamando os homens ao arrependimento. Uma aflição amarga encherá o coração dos ímpios como resultado dessa praga indicada, né? Águas doces se transformam em águas amargas. Então uma aflição amarga se levantará, encherá o coração dos ímpios. Muitos homens morrem, mas nem todos. O juízo ainda não é final. Consequentemente, esse juízo é mais grave do que os dois primeiros, porque aqui a morte de pessoas, ela é explicitada, né? Quarta trombeta. Deus está usando os astros celestes para demonstrar àqueles que não lhe servem e perseguem os seus filhos. Calamidades têm vindo à humanidade como resultado das coisas que ocorrem nos céus. Meteoros caindo sobre a terra, decisões no céu se manifestam sobre a terra. Meteoros caíram sobre a terra, tempestades de areia, furacões, tornados e outras calamidades terríveis vindas do céu têm visitado a terra. Essas tragédias são trombetas de Deus, mais uma vez, alertando os homens a se arrependerem. A terra, o mar, os rios e os astros são trombetas de Deus que anunciam o seu juízo e convocam os homens ao arrependimento. Mais uma vez, reforçando a mensagem já dita, né? E por fim, uma águia voando no céu, avisando sobre o caráter trágico das últimas três trombetas. Em grande voz, a águia dizia: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. A tríplice repetição é a ênfase superlativa. As últimas três trombetas são denominadas ais,
E isso demonstra que serão pragas extremamente severas. A quinta e sexta pragas destruirão os homens, enquanto a sétima destruirá as obras dos homens. E para terminar os últimos slides, assim como o povo de Israel foi poupado das pragas que sobrevieram ao Egito, a igreja será poupada das pragas decorrentes das trombetas. E assim eu termino dizendo que enquanto os selos tratam da perseguição do mundo à igreja, as trombetas falam do juízo da ira de Deus decorrente da oração dos santos sobre o ímpio mundo. A igreja não sofrerá essa ira na grande tribulação. Amém? E assim nós encerramos, dentro do horário, né, o desafio de falar 2 capítulos numa só aula. Amém? Semana que vem, nós fechamos o capítulo, provavelmente, capítulo 9, né? E assim iniciaremos o recesso escolar, né? Para poder, em agosto, voltarmos a falar dos demais capítulos até o capítulo 22, tá bom? Então vamos ficar de pé. O período do recesso escolar vai ser um bom período para vocês refrescarem a memória, né? Já se preparando para a prova apocalíptica que nós teremos depois do que está sendo ministrado, né? Então, 2 semanas para poder pensar, refletir, reler, né? Escutar novamente. Então vai ser bom, porque assim depois a gente pode avançar para os demais capítulos do livro de Apocalipse. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por este dia, pela comunhão, pelo desenvolvimento desta aula, pela liberdade, Pai, de falar em Teu nome, de, ó Pai, mais uma vez, tratar sobre a Sua palavra, a Sua mensagem, para que não sejamos inocentes no que vai acontecer e naquilo que somos chamados a viver em nossas vidas, Pai. Continua, ó Pai, abastecendo-nos com toda sorte de graça e misericórdia, para que o arrependimento, Pai, esteja presente em nossas decisões, faça parte da nossa vida, esteja inserida continuamente em nossas vidas, porque assim o Senhor deixa muito claro para nós que a Tua justiça se levantará, mas o Senhor, ainda como um Deus de amor, continua aguardando que haja, o Senhor vê com bons olhos o arrependimento presente em nossos corações. Pai, nós te damos graças por tudo, e assim oramos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.